Muito bem, então, queridos. Vamos dar sequência aqui naquilo que nós temos tratado a respeito dessa doutrina fundamental chamada teontologia. Até aqui, nós temos falado, pelo menos nos últimos encontros, a respeito dos decretos de Deus. E nós definimos, ou melhor, os decretos de Deus são definidos da seguinte forma: são os planos e desígnios perfeitos estabelecidos na eternidade. Por meio dos seus decretos, o Senhor dirige soberanamente a história e realiza sua vontade em todo o cosmos, todo o universo, atingindo assim seus propósitos santos. Então isso é o que nós falamos a respeito dos decretos de Deus. E nós falamos também dos decretos de Deus, que os decretos de Deus envolvem todas as coisas. E ao falar em todas as coisas, nós classificamos de alguma forma aqui que faça mais sentido, que seja mais fácil. Em primeiro lugar, os decretos de Deus envolvem a criação. Falamos aqui que tudo que Deus criou está subordinado aos seus planos. Então essa é a ideia. Tudo que Deus criou cumpre o propósito para o qual foi criado, né? Então às vezes a gente brinca aqui, tem coisas que elas vão acontecer quer você queira, quer não. É mais ou menos como você falar para o seu filho assim: filho, você tem que tomar banho. Ele diz: eu não quero tomar banho. Você diz assim: olha, você vai tomar banho. Agora, nós precisamos saber se vai ser de uma maneira fácil ou difícil, mas você vai tomar banho. Assim são os decretos de Deus, eles vão acontecer. Mesmo que as pessoas queiram endurecer o seu coração e dizer assim: eu não temo ao Senhor. Quem é Ele? Isso não vai mudar quem Deus é e nem os seus planos. Lemos aqui alguns textos e hoje vamos falar do segundo ponto a respeito dos decretos de Deus. E esse aqui vai ser que, considerado na história, os decretos de Deus na história, que talvez não dê tempo de nós lermos todos, porque existem muitos textos bíblicos. E hoje você vai treinar, procurar na sua Bíblia, certo? Então hoje nós não vamos facilitar para você dando aqui todos os textos prontos. Vamos ter que passear aqui. Então, em primeiro lugar, na história, o Senhor determinou os tempos de ascensão e de queda de todos os povos. Em outras palavras, é o Senhor quem levanta e derruba os povos. Abra aí sua Bíblia em Deuteronômio 32:8. Então, Deuteronômio 32:8 diz assim: quando o Altíssimo distribuiu a terra entre as nações, quando dividiu a humanidade, fixou os limites dos povos, de acordo com os números dos filhos de Israel. Então você percebe aqui nesse texto mais uma característica até que ali nós não destacamos, mas que fica bem evidente. Deus não só determina os tempos de ascensão e queda, como ele também mostra aqui na sua palavra que ele determina as regiões específicas que cada um vai ocupar. Profundo, né? Você saber que uma pessoa mora no Japão porque assim foi o desejo do Senhor. E assim por diante. Abra aí agora em Isaías 37, perdão. Isaías 37, dos versos 22 ao 27. E aqui, só para você saber do contexto aqui, o contexto está falando a respeito de como o Senhor responde ao rei da Síria. Então aqui é um contexto que o profeta vai falando muitas vezes de pré-conquista. Está numa situação em que Israel está praticamente destruído. Alguns já foram levados para o cativeiro, alguns ainda não. Então esse é o contexto em que o profeta está escrevendo. E ele diz assim, verso 22:
o Senhor proferiu essa palavra contra ele. Contra quem? Contra o rei da Síria. A filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o Santo de Israel. Por meio de seus mensageiros desafiou o Senhor. Disse: com meus numerosos carros de guerra conquistei os montes mais elevados, sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos e seus melhores ciprestes. Cheguei às suas maiores alturas e explorei suas florestas mais densas. Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com sua água. Com a sola do meu pé sequei todos os rios do Egito. Verso 26, esse vai fazer sentido o que ele está falando. Até aqui, você nota que é uma ideia de alguém arrogante arrotando poder. Então é eu que estou conquistando, é eu que estou fazendo. Eu vou destruindo aonde quer que eu passo. Ninguém pode subsistir com o meu poder. Isso é o pensamento do rei, né? E aí o verso 26 diz assim: mas você não sabe? Eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei essas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montes de escombros. Por isso, seus habitantes perdem as forças e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como brotos verdes e tenros. São como o capim que surge no telhado queimado, antes de crescer. Então você percebe que o profeta está falando uma descrição de Deus, dizendo assim: olha, não tenha muito orgulho da sua posição. Porque se você é o que você acha que você é, esse era meu propósito. Esse era o meu plano. Então não vá longe demais achando que você é alguém de extremo poder e que pode chegar diante de Deus e dizer assim: eu sou Deus. Né? Você vai perceber essa narrativa em muitos textos do Antigo Testamento, inclusive no texto do faraó lá no Egito, lembram? No Êxodo, você vai perceber lá que o faraó dizia que ele era Deus. E Deus demonstrou que ele não era. Agora abra lá no Novo Testamento, em Atos 17, verso 26. Ele diz assim no verso 26 de Atos: de um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Então você vê a narrativa aqui de Atos, que é uma narrativa que está falando sobre o Deus único. E ele vai contando aqui nessa narrativa que é esse Deus quem sustenta todos os seres, inclusive aqueles que não reconhecem como tal. E aí ele continua no verso 26 dizendo: Deus não só trouxe a existência por meio de um único homem descendente, como ele decidiu de antemão onde cada um se estabeleceria. Então você percebe que aqui em Atos você tem algumas declarações bem claras da historicidade e da origem da humanidade. Então você vê que para o autor de Atos aqui, ele não tem dificuldade de dizer de onde o homem surgiu. Foi de um descendente humano. Aqui você já vê que existe um conflito com o pensamento moderno. E aí você vai dizer assim: mas o pensamento moderno, a ciência provou muitas coisas. Não, queridos. Isso que supostamente a ciência diz que é ciência e quer empurrar goela abaixo, não é nada de prova. É teoria, e teoria da mais sem provas possível. Certo? Então, quando aqui Lucas está escrevendo e dizendo a respeito disso, você vai perceber que ele está dizendo que o Senhor não só levanta os povos, como ele derruba os povos, e ele também coloca os povos aonde ele quer. E quando você pensa nisso, a sua mente tem que ir longe,
Por quê? Porque quando nós falamos dessas coisas, é um tipo de controle e de poder que é muito inimaginável, não é verdade? Quando você começa a escutar essas coisas, dizer assim, então não existe uma vírgula nesse universo, inclusive aquela pessoa que agora está mandando um e-mail e que de certa forma não faz parte do plano de Deus. Exatamente isso. Esse é o Deus que a Escritura apresenta. A dificuldade não é entender, a dificuldade é engolir. Em segundo lugar, na história, a gente vê nos decretos de Deus que o Senhor fixou tempos de fartura e de fome. E qual o exemplo disso? Nós vemos lá nos tempos de José no Egito. Abra aí lá em Gênesis 41, onde leremos dos versos 28 a 32. Então o texto aqui está falando de quem? Vocês sabem, aqui olhando rapidamente? É aquele período de Gênesis que trata a respeito de um personagem bastante importante na história chamado José. E aqui nós vamos ver a ideia de José sendo um governador debaixo da autoridade do faraó. E aí você vai ver acontecimentos nesse tempo que todos eles, e aqui nesse tempo aqui de Gênesis, nessa descrição, o escritor não tem dúvidas do controle soberano de Deus sobre o tempo e sobre a história. Olha lá o que ele diz no verso 28. Acontecerá exatamente como eu descrevi, pois Deus revelou ao faraó de antemão o que ele vai fazer. Aqui José estava interpretando um sonho, né? E a partir desse sonho, José diz que é exatamente o que vai acontecer, e ele explica isso. Verso 29. Os próximos 7 anos serão um período de grande prosperidade em toda a terra do Egito. Depois haverá 7 anos de fome tão grande que toda essa prosperidade será esquecida no Egito, pois a fome destruirá a terra. A escassez de alimentos será tão terrível que apagará até a lembrança dos anos de fartura. Quanto ao fato de terem sido 2 sonhos parecidos, significa que esses acontecimentos foram decretados pelo acaso, e ele os fará ocorrer em breve. É isso que o texto termina no verso 32? Não, ele diz assim, significa que esses acontecimentos foram decretados por Deus. E uma vez que foram decretados por Deus, eles irão acontecer. Então você percebe que os decretos de Deus na história, eles acontecem. Eles não são meras possibilidades. Aqui, quando José está nesse período, já havia acontecido isso? Não, era futuro. Mas aqui na descrição você percebe que ele fala assim, isso que está descrito é garantido que vai acontecer, porque Deus decretou. E quando Deus decreta, não existe poder que pode subsistir. Depois, outro texto que nos fala a respeito disso na história, é que você vai perceber algo bem curioso na saída do Êxodo, quando os egípcios eles deram muitos bens para o povo de Israel. Alguém lembra dessa história? A ideia aqui é que ao sair, os israelitas apenas não saíram livres, mas ainda ganharam um monte de presente. É isso que é a ideia do despojo. Abra em Êxodo 3, os versos 21 e 22. Olha como o texto começa dizendo, verso 21. Eu enxerguei lá na frente o que os egípcios iriam fazer, e por isso, não é isso que o texto diz. Deus não olha lá e diz, olha, eu enxerguei o que ia acontecer. Aqui o texto diz que Deus disse que iria fazer acontecer. É um ato que não aconteceu ainda, mas que será garantido, porque ele é um decreto de Deus. Ele diz assim, farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias.
Aí você para pensar na história, né, do povo de Israel no Egito. Escravos, sofrendo de montão, e aí Deus diz assim: vou fazer que esses que oprimiram vocês por tanto tempo olhem com bondade para vocês. Qual a chance disso acontecer meramente humano? Zero. É que nem você pedir para duas nações em guerra, você dizer assim: vou fazer que a Ucrânia, que a Rússia agora vá lá e diga para a Ucrânia: olha, vou lhe dar não só as terras que você quer, mas ainda mais um pedaço aqui, escolha. Isso não tem sentido e não vai acontecer humanamente falando. Então ele diz no verso 22, toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro e prata e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Desse modo, vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios. Pula lá para o capítulo 11 de Êxodo agora. No verso 2 e 3. Aqui é a mesma descrição do que acabamos de ler, mas você percebe que é num tempo diferente na história, né? Então ele diz assim no verso 2: diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objetos de prata e ouro aos seus vizinhos egípcios. Verso 3: o Senhor havia feito os egípcios verem o povo com bons olhos. Moisés era tido em alta consideração na terra do Egito e respeitado tanto pelos oficiais do faraó como pelo povo egípcio. O que nós aprendemos aqui por meio desse texto? Não existe um coração que seja duro o suficiente para que Deus não possa influenciar. Lembre-se disso. Não existe nenhum governante nesse mundo ou uma pessoa que consiga resistir à graça de Deus. Então, mas a graça de Deus, ela não é irresistível. Ela não é irresistível até que o Senhor queira. Então o homem resiste à graça de Deus até que o Senhor transpasse essa resistência. Simples assim. Agora pule ali para o capítulo 12 de Êxodo. Versos 35 e 36. Você percebe que aqui, ao escrever Êxodo, quem escreveu Êxodo mesmo? Moisés. Você percebe que nos 3 textos, ele poderia ter explicado no primeiro texto, lá no capítulo 3, dizendo, o Senhor fez com que eles fossem bondosos, né? Mas você percebe que ele faz questão de dizer nos 3 textos o motivo dos egípcios terem abençoado, se é que podemos usar esse termo, os israelitas ao saírem. Você vê no verso 35, ele diz assim, seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhe dessem roupas e objetos de prata e de ouro. Aí o verso 36 diz, o Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo o que pediram. Assim os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. Os egípcios temiam a Deus? Não temiam. Esses egípcios, eles estavam, de certa forma, na narrativa do texto mostra, queria que eles fossem embora mesmo porque só estava se dando mal. Então deixa que vão de uma vez. Mas você percebe que uma atitude dessas, ela é com raiva. Ela não é uma atitude, humanamente falando, bondosa. E você percebe que os textos deixam claro que Deus influencia o coração deles para que eles se dispusessem a doar. E você percebe que não é pouca coisa. O texto fala que eram coisas boas, importantes, como prata e ouro, que é a moeda mais valiosa naquela época. E você percebe que quem fez isso acontecer? O Senhor. O Senhor determinou que seria assim. E se Ele determinou que seria assim, é porque vai acontecer. Essa é a narrativa bíblica. Sabe que nos decretos de Deus, e depois a gente ainda vai falar do governo humano e na vida dos indivíduos, e o negócio fica mais pegado ainda. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de olhar esse tipo de coisa aqui e dizer assim, é assim mesmo que acontece. Por quê? Porque se você admitir que é assim que acontece, você vai ter que admitir que existe um Deus que é soberano.
E se esse Deus é soberano e controla essas coisas de tal forma que tudo acontece de acordo com seus planos, isso quer dizer que eu terei que lhe prestar contas mais cedo ou mais tarde. E isso é algo que os seres humanos não gostam. Você já pegou um filho teu, seu novinho, e pediu para ele prestar contas? Meu filho, o que você está fazendo? Se uma criancinha tem dificuldade, que ainda tem pouca experiência no pecado, vamos dizer assim, você imagina um adulto que já teve tempo suficiente para desenvolver os seus melhores hábitos pecaminosos. Esse é o ponto. Oi. Gênesis 15, de 13 a 14. Tinha também esse texto no Governo Humano, mas é um texto bom de ser lido mesmo. Todos acharam aí? Está até sublinhadinho aqui de verde na minha. Diz assim o texto: Então o Senhor disse a Abraão: Esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Você percebe que aqui existe uma mistura de tudo que a gente já falou. O Senhor determina os tempos de ascensão e queda, o Senhor determina lugares, né? O Senhor determina tempos de fartura e de dificuldade. Aí no verso 14 ele diz assim: Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Faz sentido? Você percebe como as coisas vão se encaixando? Por isso que é importante você conhecer a Bíblia inteira. Porque muitas vezes existem textos que, se você não conhece os seus desdobramentos, eles não são tão profundos como poderiam ser. Depois olha isso a Bíblia. O Senhor, e aqui talvez comece a torcer o nariz, né? O pessoal começa a escutar. O Senhor decretou os atos cruéis da Síria. Aqui o pessoal fica de cabelo em pé. Então quer dizer que o Deus de amor, bondade, ele decreta atos cruéis de um outro povo? É isso que o texto vai nos ensinar. Abra aí em Isaías capítulo 10. Diz assim o texto bíblico: Que aflição espera a Síria, a vara de minha ira. Então o que o Senhor está falando é que a Síria é o bastão pelo qual o Senhor vai corrigir as nações. Um povo cruel, ímpio, não amava a Deus de maneira nenhuma, pelo contrário. Ele diz assim: uso-a como bastão para expressar a minha fúria. Verso 6: Envio a Síria contra uma nação ímpia, contra o povo com o qual estou irado. A Assíria os saqueará e os pisará como pó sob os seus pés. Você percebe que ele está descrevendo uma atitude que vai acontecer de um rei que vai conquistar inclusive a nação de Israel e vai subjugar com fúria. Mas a narrativa do profeta Isaías aqui deixa claro no verso 6 quem está enviando a Síria. Ela está indo por conta própria? Olha o comecinho do verso 6. Envio a Síria contra uma nação ímpia. É o Senhor que enviou a Síria. Ela não foi lá por mera obra do acaso. Agora, olha que curioso isso. Apesar do Senhor ter usado a Síria, não quer dizer que a Síria era vista com bons olhos pelo Senhor. Ela foi um instrumento. Ela foi aqui na expressão do profeta, a vara de correção. Mas agora pula lá para o verso 12, desse mesmo capítulo. E aí você vai começar a entender um pouquinho como é a soberania de Deus, como é esse Deus que decreta na história. Diz assim, verso 12:
Depois que o Senhor tiver usado o rei da Síria para realizar seus propósitos no Monte Sião e em Jerusalém, ele se voltará contra o rei da Síria e o castigará, pois o rei é orgulhoso e arrogante. Aí ele diz a descrição do rei, olha o rei dizendo, ele diz, fiz isto com meu braço poderoso, com minha astuta sabedoria o planejei, destruí as defesas das nações, levei seus tesouros, como um touro derrubei seus reis. Roubei as riquezas de seus ninhos e ajuntei reinos como o camponês ajunta ovos. Ninguém pode bater as asas contra mim, nem dar um pio de protesto. Isso é o que o rei da Síria está pensando. E aí olha como que o finalzinho do verso, ou como o verso 15, o profeta diz que o Senhor está decretando na história isso. Mas será que o machado pode se orgulhar de ser mais poderoso que aquele que o usa? Estão entendendo? O instrumento, ele nunca é a causa final. E aqui entra muitas vezes um debate, né? Por exemplo, a gente fala hoje nos nossos dias, aqui saindo do texto, mas para você poder entender. O problema dos nossos dias são armas de fogo? Não. São quem usa a arma de fogo. É a arma, quem usa ela é que faz mau uso dela ou bom uso. Assim, a mesma ideia aqui do rei. Ele é apenas o instrumento, ele é o machado. Ele acha que está sendo super soberano, mas ele não passa, na verdade, de um instrumento na mão de um Deus poderoso. E aí ele diz no verso 15, mas será que o machado pode se orgulhar de ser mais poderoso que aquele que o usa? É a serra mais importante que a pessoa que com ela corta? Pode a vara golpear se não houver quem a mova? Acaso o cajado de madeira anda sozinho? Então aqui o profeta dá várias explicações a respeito de instrumentos de disciplina e de castigo, ou até de trabalho, que não vivem por conta própria. Esse é o ponto. E aí o verso 16 fala o castigo deles. Até aqui tranquilo? Você percebe que os textos são muito fáceis de serem compreendidos. Não é difícil. Difícil muitas vezes é de nós lidarmos com aquilo que nós entendemos a respeito de Deus. Esse às vezes é o problema. Então, dando sequência aqui, abra aí sua Bíblia lá em Sofonias, capítulo 3, verso 8. Agora eu creio que eu causei um choque nos irmãos, que talvez vários aqui nem sabiam que existia esse livro na Bíblia, né? Mas existe, é um livro pequenininho, mas existe. Ele diz assim no verso 8 do capítulo 3. Portanto, sejam pacientes, diz o Senhor, pois em breve me levantarei para acusar essas nações. Resolvi juntar os reinos da terra e derramar sobre eles minha ira ardente. Toda a terra será consumida pelo fogo de meu zelo. Então, o período aqui em que acontecem todas essas coisas são transições de reinos. Assíria, babilônicos, persa, e assim vai indo. Aqui, basicamente, o Senhor está decretando a destruição pelos babilônicos. Os babilônicos são usados também por Deus como o quê? Machado. Mas isso não quer dizer que os babilônicos vão ficar em paz. Logo mais o Senhor também retribuirá. Por quê? Os decretos de Deus, ascensão e queda. Tempos de fartura, guerra, dificuldades, tudo isso faz parte dos decretos de Deus. Então, quando você vai juntando isso na história, e você vai entendendo um pouco de como os reinos se levantam e caem, como é um processo, e aqui é história puramente, você vai vendo por meio da Bíblia que sempre os autores bíblicos deixam claro o seguinte: o Senhor está no controle. Nada escapa
do controle do Senhor. Então essa é a perspectiva de nós crentes olharmos a Bíblia, olharmos o mundo ao nosso redor. Mas as coisas têm acontecido de tal forma que existe muita injustiça no mundo. Tenham paciência, pois em breve me levantarei para acusar essas nações. Tenham paciência. O ponto é que nós não sabemos o tempo do Senhor, mas nós podemos ver que no decreto de Deus na história, Ele continua governando. Depois, aqui mais alguns textos que vamos tratar, tentar apurar um pouquinho, e aqui fala justamente da ideia do castigo dos babilônios. Abra aí lá em Jeremias 25. Só um parênteses aí, meus irmãos. O texto que nós lemos antes, ele estava falando a respeito de que a Babilônia seria o instrumento para castigar muitas nações. Era isso que ele estava dizendo, só para ficar bem claro ali, né? Era essa a ideia. A ideia é que o Senhor, na história, ele usa métodos que você olharia e diria assim, isso não vem de Deus. Cuidado. Cuidado para não imaginar coisas que você acha que não são de Deus, ou querer colocar na boca de Deus opiniões suas ou pensamentos seus, e cometer erros. O que nós temos que fazer como povo de Deus? Bíblia. Aquilo que a Bíblia ensina, nós vamos em frente. E aqui é importante que você saiba que Deus não precisa que você o defenda. Porque muitas vezes, quando nós vamos lendo esses textos duros, nós vamos tentando arranjar algumas justificativas para dizer assim, não, mas olha, os babilônicos, na verdade Deus olhou lá na frente e Ele sabia deles, então... Não tente defender Deus dessa forma. Vá para o texto bíblico e apenas o texto bíblico, certo? Esse é o nosso maior desafio, ficar no texto bíblico. Ele diz lá em Jeremias 25, dos versos 11 a 14. Diz assim o texto: esta terra inteira se transformará em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados. Não fique impune. 70 anos é um tempo que talvez muitas das pessoas já nem estivessem vivas mais. 70 anos ainda hoje é um período que muitas pessoas não ficam vivas para ver as coisas acontecerem, né? Mas o ponto aqui é que Deus não tem essa limitação de tempo que eu e você temos. Para Deus 70 anos não são nada. Então muitas vezes nós gostaríamos de ver coisas diferentes, mas uma coisa é certa, os planos de Deus vão se cumprir. E aí ele diz assim: castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra dos babilônicos em ruínas para sempre. Trarei sobre eles todos os terrores que prometi neste livro, todos os castigos anunciados por Jeremias contra as nações. E não foi pouco. O coitado do profeta Jeremias passou muitos anos, quem já leu os livros vai ver, eu conversava esses dias com o pastor Fernando, vida de profeta, quer ser profeta, né? Quer ser profeta igual Jeremias? Jeremias não teve alívio nenhum. E era um homem piedoso que escutava a Deus, era a boca de Deus. Onde não tinha escritura, tinha o profeta Jeremias falando. E ele não teve vida mais fácil por causa disso. Pelo contrário, se você for ler o livro, você vai ficar chocado. Isso quer dizer que Deus não o cuidava? Não. Mas quer dizer que nem sempre o cuidado de Deus é da maneira que você gostaria. Aí ele diz, verso 14: muitas nações e muitos grandes reis escravizarão os babilônios, assim como eles escravizaram meu povo. Eu os castigarei na mesma proporção do sofrimento que causaram com suas ações.
Então você percebe aqui que o Senhor predeterminou, ou seja, ele determinou o dia de antemão em que os próprios babilônios vão ser castigados. Isso aconteceu na história ou não? Aconteceu. Se você pegar um professor de história honesto, pode não ser crente, ele vai falar sobre isso. Talvez ele não vá falar o quê? Que foi o Senhor que decretou. Mas ele não vai conseguir escapar dessa queda e da destruição da Babilônia. Depois, é interessante aqui, que o Senhor também planejou a restauração de Jerusalém por meio de um homem ímpio, num não-judeu. Abra aí lá no profeta Isaías. Verso 44. Capítulo 44, perdão, verso 24 a 28. Diz assim o texto: assim diz o Senhor, seu Redentor e Criador. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas. Sozinho estendi os céus. Quem estava comigo quando criei a terra? Mostro que os falsos profetas são mentirosos e faço os adivinhos parecerem tolos. Faço os sábios errarem suas previsões e assim provo que são insensatos. Enquanto dos mentirosos você não espera que se cumpra essa ideia, de um lado aqui você vê que os planos são frustrados, mentirosos e não se cumprem. De outro lado, você vê o Senhor falando a respeito dele. Verso 26, mas cumpro as previsões de meus profetas. Por meio deles digo a Jerusalém, este lugar voltará a ser habitado, e as cidades de Judá, vocês serão reconstruídas. Restaurarei todas as suas ruínas. Quando eu falar aos rios sequem, eles secarão. Quando disser a respeito de Ciro, ele é meu pastor, ele certamente fará tudo o que eu quiser. Ele dirá, reconstruam Jerusalém, e ordenará, restaurem o templo. Interessante a perspectiva do profeta, né? Você vê que o profeta vai falando assim, aqui, esse período é importante você saber, que era um período extremamente problemático no sentido de quem era o Deus verdadeiro. Os israelitas com frequência faziam deuses de madeira, deuses de escultura, ou ainda pegavam os deuses dos outros povos. E você vai ver com frequência Isaías falando assim, da mesma madeira que vocês cortam para fazer lenha, vocês desenham um boneco com ouvidos, olhos, mas eles não veem, eles não ouvem, eles não sentem o cheiro, eles não caminham. Isso é loucura. E acreditar em previsões disso, qual a chance de acontecer? Zero. Mas eu sou o Senhor. Eu criei os céus e a terra. E porque eu sou o Senhor, eu digo o que vai acontecer lá na frente. E aqui o profeta fala de coisas que ainda demorariam um bom tempo para acontecer. Então eu vou falar mais uma aqui, e daí paramos por hoje, que ainda tem vários textos. Na verdade, aqui vamos abrir esse outro texto e paramos por aqui. Pule lá para o capítulo 46. Verso 11. Interessante que dá para ler até do verso 9 aqui. Ele diz assim, lembrem-se do que fiz no passado. Ou seja, o povo de Israel deveria lembrar? Deveria. O Senhor fez vários sinais no meio daquele povo. Ele dividiu a água. Ele fez chover comida do céu. E mesmo assim, o povo que deveria se manter firme por causa disso, com frequência se desviava. Nos nossos dias parece ser ainda pior, porque nós temos claramente a informação do Deus que se fez carne, habitou entre nós e morreu por causa dos nossos pecados.
E como ele fez isso por nós, a atitude normal de alguém que crê nele é viver para ele. Mas com frequência nós vemos os cristãos sendo testemunhos de mau exemplo. Maridos que tratam mal as esposas, esposas que não submetem aos maridos, filhos rebeldes aos pais, pais que não sabem educar os filhos no padrão bíblico. O que seria isso se não voltar à mesma coisa que os israelitas voltaram ao esquecer do que Deus fez? Ele diz assim no verso 9: pois somente eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que vai acontecer no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. E aí o verso 11: chamarei do leste uma ave de rapina veloz, um líder de uma terra distante, para que cumpra minhas ordens. O que eu disse, isso farei. Você percebe aqui essa tensão do profeta falando a respeito desses líderes, em especial Ciro, um líder que viria de uma terra longínqua para cumprir os propósitos de Deus. Então, semana que vem nós vamos continuar, ainda existem vários textos, mas eu creio que ficou claro biblicamente. Por quê? Porque os textos são muito claros, né, irmãos? Aqui não são interpretações nem de parábolas, que às vezes dá alguma dúvida, né? Aqui são textos históricos a respeito de algo que nós olhamos para trás e sabemos que já aconteceu. E esse é um dos motivos que a Bíblia prova ser a palavra de Deus. As profecias se cumprem. Muitas, dezenas delas já se cumpriram. E nós vamos falar isso mais para frente. A probabilidade disso, de alguém falar e acontecer, e não uma só vez, mas dezenas, vocês vão ficar chocados com o número matemático que existe para isso. Alguma pergunta, queridos? Não? Certeza? Então espero que até aqui você tenha entendido o seguinte, a respeito dos decretos de Deus. Os decretos de Deus são planos e desígnios perfeitos, estabelecidos na eternidade. Por meio dos seus decretos, Deus dirige a história e realiza a sua vontade na criação e na história. A Bíblia deixa isso muito claro. Então vamos ter uma palavra de oração? Pai Santo, graças te damos pelo teu controle absoluto em toda a história, em todo o universo. Saber que tudo que existe faz parte do teu controle nos dá segurança, nos dá confiança, nos dá até mesmo ânimo para passar por dias duros, por saber que até mesmo os dias de chuva vêm do Senhor. Senhor, não nos deixa naqueles dias de chuva, quando aqueles dias de tempestade vierem na nossa vida, não nos deixa pecar contra Ti. Nos ajuda, se for da Tua vontade, a passar por eles, mas que nós possamos aprender com eles. Que o Senhor nos ajude a perceber os propósitos que o Senhor tem quando o Senhor nos refina no meio da dificuldade. Que nós possamos de fato, Senhor, cada dia mais entender que nós devemos viver para a Tua glória. Se nós, como seres humanos, vivemos distantes de Ti, nós não estamos vivendo com o propósito para o qual nós somos criados, que é viver para a Tua glória. Então nos ajuda a encontrar a felicidade só nisso, a verdadeira felicidade. Porque longe de Ti e do Teu Filho Jesus, não existe felicidade duradoura, mas apenas uma felicidade passageira e que é facilmente desgastada e perdida. Mas no Teu Filho Jesus essa felicidade é garantida. E por isso nós te pedimos, nos ajuda a nos deleitar em Jesus, nos ajuda a termos prazer em Jesus e viver para a Tua honra e glória. É o que nós te pedimos. Em nome de Cristo. Amém.